Oi, Sandman é um dos personagens mais conhecidos do folclore germânico. Ele surgiu alguns séculos atrás na mitologia, simbolizando meio que um guardião dos sonhos que borrifava areia mágica na cara das crianças para trazer bons sonhos e tudo mais. Inclusive essa seria a explicação para a remela que a gente tem no olho quando a gente acorda. Bem, mas esse personagem só vai aparecer na DC em 1939. Sim, em 1939. E a primeira versão dele foi idealizado por Gardner Fox, e é bem diferente do que a gente conhece hoje como Sandman. Na época ele era só um maluco que jogava gás do sono nos outros. Algumas décadas depois, o famosíssimo Jack Kirby e o Joe Simon vão pegar esse personagem de novo e deixar ele um pouco mais próximo do que a gente conhece como um Sandman deveria ser. Nessa versão ele realmente tem poderes. Ele é um super-herói que vive aí na dimensão dos sonhos e protege as crianças dos pesadelos. Muito bem, 15 anos depois, o Neil Gaiman vai tomar a frente do personagem e criar de fato a versão que a gente tem hoje do personagem. Inclusive, se você leu os primeiros capítulos de Sandman, você provavelmente lembra dessa segunda versão aqui do Jack Kirby, porque ela aparece em dado momento. Ele aparece meio fudido, mas ele aparece. Eu comecei a ler Sandman em 2021, que foi também a época em que eu voltei a ler quadrinhos. E foi nessa época também que eu comprei essa edição aqui, de 30 anos aqui, que é a segunda edição de 30 anos. E é nessa edição aqui em específico que tem o meu capítulo favorito de Sandman. Tá, talvez não seja exatamente o meu quadrinho favorito de Sandman, mas o importante é que na época era. E aí você aí de casa deve estar se perguntando por que, dentro de tantos capítulos fodas do Sandman fazendo um monte de fodices, eu escolhi esse capítulo broxa aqui, que é só dois caras conversando sentado numa mesa. Então eu resolvi separar esse vídeo aqui e dedicar ele para contar a história desse quadrinho. É claro, eu vou deixar aqui algumas partes de fora, porque eu quero que você leia Sandman de fato. E também quero explicar por que esse quadrinho se tornou meu favorito na época. O quadrinho começa com a Morte e com o Sandman em um bar. E a Morte quer mostrar uma coisa, mais especificamente uma pessoa daquele bar. E a pessoa é um maluco bebaço que tem certeza que as pessoas só morrem porque elas querem morrer. E como ele não quer morrer de jeito nenhum, ele simplesmente não vai morrer. Então a Morte, sendo a Morte, acha aquela situação bastante engraçada e resolve fazer um experimento. O experimento seria dar imortalidade a esse maluco e ver quanto tempo esse cara aguenta ser imortal. E ela decide deixar esse experimento aos cuidados do Sandman. Então o Sandman vai até esse cara e diz que se ele tem tanta certeza que consegue viver tanto tempo, daqui a 100 anos eles vão sentar nessa mesma cadeira e conversar sobre como foi a vida imortal dele durante esses 100 anos. 100 anos se passam e eles voltam a se encontrar naquele mesmo bar. O cara, obviamente, fica muito surpreso com o fato dele ter vivido tanto tempo, perguntando até mesmo se o Sandman é um demônio ou alguma coisa assim. Ele diz que ele viveu de bicos em guerras aqui e acolá pelo mundo, mas nada de muito significativo aconteceu. No segundo século, aí sim acontece alguma coisa. No segundo século, o homem prospera absurdamente. Ele fica rico a ponto até mesmo de conhecer pessoalmente o rei, arruma uma esposa que naquele momento está grávida. No terceiro século, toda a prosperidade que o homem adquiriu acaba. A esposa dele morre no parto, o filho dele morre com 22 anos numa briga de bar, ele perde toda a riqueza, é acusado de bruxaria, preso e jogado ao mar, passando 40 anos seguidos se afogando. Mesmo assim, ele ainda quer continuar vivendo. No quarto século, ele parece ter recuperado um pouco da sua prosperidade, mas não de uma forma muito boa. De acordo com ele, ele recuperou essa prosperidade com um negócio de escravos. Vindo de um homem que passou tanto tempo fazendo bicos em guerras, a escravidão, trabalhar com escravos, não parece tão pior do que trabalhar matando pessoas em guerras. O quinto século vem e o homem está bastante curioso sobre o porquê desse experimento. Afinal de contas, já fazem 5 séculos e ele ainda não mudou de ideia. Muito menos ficou mais sábio. Assim, ele aprendeu algumas coisas, incluindo que escravidão é errado, mas não virou um monge sábio ou alguma coisa assim. Ele ainda é só um cara normal. Para ele, o motivo do Sandman ainda está continuando com esse experimento é o fato do Sandman ser solitário e dele precisar de um amigo. O Sandman fica bastante irritado com essa acusação, afinal de contas ele é uma divindade, ele não precisa de amigos, ele não precisa de coisas mundanas. Ele fica muito irritado e diz que nunca mais vai encontrar o homem.
Bem, o sexto século chega, o bar já não é mais um bar e o homem espera pelo seu amigo. Mas é claro que no final do quadrinho o Sandman chega, provando que ele realmente só precisava de um amigo. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu tive certeza do final dela. Eu pensei que ia ser só mais uma das 1 trilhão de histórias sobre como a imortalidade é ruim, porque você perde seus entes queridos, porque vira uma desgraça eterna, vira um peso e não sei o que, blá 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 blá. E assim, não que isso seja ruim, isso é uma premissa legal, mas nas primeiras 10 histórias que você vê sobre isso, depois de você já ter visto 50 histórias sobre como a imortalidade é ruim e não sei o que lá, você enjoa um pouco disso. Mas até que passou o segundo século, o terceiro século, o quarto, o quinto, o sexto. E esse cara não queria morrer de jeito nenhum. As coisas aconteciam com ele, as desgraças aconteciam com ele, ele fazia desgraças, ele mesmo fazia coisas ruins, e mesmo assim ele não queria morrer, ele sempre queria continuar vivendo. Essa história não parece ser uma daquelas típicas histórias sobre como a vida só faz sentido com a morte, parece muito mais uma carta de amor à vida. Dá pra encaixar essa história em muitas filosofias diferentes. Na verdade, eu acho que toda corrente filosófica tem seu próprio conceito em relação a aceitar o que acontece na sua vida e continuar vivendo e tudo mais. Tanto os estoicistas quanto os budistas têm seus próprios conceitos sobre não se importar com o que você não pode controlar e tudo mais. Albert Camus, ou Camus, sei lá o nome desse arrombado, tem sua própria teoria sobre imaginar Sísifo feliz, mas a minha teoria favorita e a que eu acho que mais se encaixa com essa história é o amor fati. Amor fati é uma corrente filosófica de Nietzsche que diz que você não só deve ignorar ou só olhar para as coisas positivas dentro das coisas ruins que aconteceram com você e que você não consegue mais controlar ou fazer alguma coisa para reverter. O amor fati diz que você deve abraçar essas coisas, entender essas coisas como parte de quem você é hoje, independentemente se você gosta ou não de quem você é. Se você gosta, então muito bem. Se essas coisas não tivessem acontecido com você, você não seria essa pessoa que você é hoje, que você tanto gosta. Se você não gosta, você só vai conseguir evoluir quando você entender as coisas ruins que aconteceram na sua vida como parte de você. E é exatamente o que esse personagem faz aqui. Ele entende que cometeu erros, entende que aconteceram coisas que ele simplesmente não conseguiu controlar, mas mesmo assim ele quer continuar vivendo.